Tem dias em que você continua orando, continua indo à igreja, continua fazendo tudo certo, mas por dentro, algo parece diferente. A presença que antes era tão viva agora parece distante. A sensibilidade diminuiu. A convicção ficou mais fraca. E você começa a se perguntar: o que está acontecendo comigo? A verdade é que existem sinais silenciosos que muitos ignoram. Pequenos alertas que mostram quando o espírito já não encontra o mesmo espaço de antes no nosso coração. Hoje eu vou te mostrar 10 sinais claros de que algo espiritual pode estar se afastando. E talvez um deles esteja acontecendo com você agora. Você está sentindo que algo mudou na sua relação com Deus, mas não consegue identificar exatamente o que. Há algo que preciso te dizer neste momento, e quero que você ouça com a sinceridade que apenas uma conversa assim merece. Não com defensividade, não com medo de enfrentar a verdade, mas com o desejo genuíno de alguém que quer saber realmente onde está diante de Deus. Porque a mensagem que você vai receber agora não é para condenar, é para despertar. Quantas vezes você se perguntou se ainda está onde deveria estar espiritualmente? Se aquele primeiro amor pela presença de Deus ainda arde em seu coração, ou se tornou apenas uma rotina, uma performance religiosa que você cumpre porque sempre fez assim? Não estou perguntando se você ainda acredita em Deus. Estou perguntando algo muito mais profundo. Será que você ainda sente a presença dele tocando sua alma? Charles Spurgeon, aquele homem que pregava com fogo e que compreendia as profundezas da alma humana como poucos, ensinava que o maior risco para um cristão não é cair repentinamente de uma altura, mas afastar-se gradualmente sem perceber. Como quando você está caminhando e nem nota que se desviou do caminho até estar completamente perdido. Ele alertava seus ouvintes: o perigo real é a negligência silenciosa. E é exatamente isso que vamos tratar hoje. Porque existem sinais, meu irmão, minha irmã, sinais muito reais de quando o Espírito Santo começa a se afastar de nós. E identificá-los no começo pode ser a diferença entre restauração e uma vida inteira de vazio espiritual disfarçado de normalidade. A palavra de Deus em Oséias 4:6 diz: meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Veja bem, não é destruído por falta de inteligência, é destruído por falta de conhecimento verdadeiro. E você precisa conhecer os sinais, precisa aprender a ler as mensagens que Deus sussurra em seu espírito quando você está se afastando, porque Deus não abandona sem avisar. Ele fala. O problema é quando paramos de escutar. O primeiro sinal de que o Espírito Santo está se afastando é quando a oração deixa de ser encontro e vira obrigação. Você ainda reza, talvez até reze bastante. Mas aquela urgência de estar com Deus, aquela sede incontrolável de buscar sua face, desapareceu. Agora é apenas uma caixa para marcar no seu dia. Acordar, rezar, cumprir, seguir em frente. Quando a oração era genuína, havia relacionamento, havia conversas reais. Você falava com Deus como quem fala com alguém que ama profundamente. Mas agora é fórmula, é pedido automático. E Deus não vem habitar em fórmulas, Ele vem habitar em corações que o procuram com fome verdadeira. Jeremias 29:13 promete: e me procurareis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O segundo sinal é que a palavra de Deus deixa de despertar você. Você lê a Bíblia, sim, mas aquela revelação que costumava fazer seu coração se abrir, aquela verdade que mudava sua perspectiva em questão de minutos, desapareceu. Virou apenas texto, virou informação. Quando o Espírito Santo está ativo em sua vida, a Escritura viva, ela penetra, ela transforma, ela queima. Quando você para de ouvir a palavra, não é porque ela mudou, é porque você mudou sua frequência de escuta. É como quando você para de olhar para alguém porque começou a se distrair com outras coisas. A pessoa continua falando, mas você deixou de realmente ouvir, e essa distância se aprofunda a cada dia que passa. O terceiro sinal é a falta de sensibilidade à convicção. Você comete erros, falhas, pecados até, e aquele peso que costumava vir no seu peito desapareceu. Aquela voz interna que sussurrava:
Isso não é certo, isso machuca, isso afasta você de Deus. Ficou em silêncio. Você faz coisas que antes faria com culpa e arrependimento e agora faz sem nem piscar. Isso é terrível, porque a convicção do Espírito Santo é uma misericórdia, uma proteção. Romanos 8:1 diz que para os que estão em Cristo não há condenação, mas Gálatas 5:17 revela que o Espírito luta contra a carne. Quando você não sente mais essa luta, quando seu pecado virou rotina, é sinal de que a voz do Espírito está ficando distante, e isso merecia toda a atenção que você puder dar. O quarto sinal é quando você começa a justificar o que antes condenava. Aquelas atitudes, aquelas amizades, aqueles caminhos que você reconhecia como errados começam a parecer normais. Você começa a argumentar a favor deles. Começa a encontrar brechas na palavra para se permitir fazer o que bem entender. Isso não é crescimento espiritual. É auto-engano disfarçado de maturidade. Quando o Espírito está presente, ele mantém você numa verdade radical, uma verdade sem negociação. Mas quando ele se afasta, a verdade vira relativa, depende da perspectiva, vira negociável. E lentamente, você se torna o Deus da sua própria vida. E se você quer começar uma jornada real de restauração com Deus, temos algo que foi feito especialmente para você. No primeiro comentário fixado abaixo, você encontra o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real, profundo, sem pressa, sem performance. Apenas você e o Pai, dia após dia, reconstruindo o que talvez tenha se afastado. Vale muito a pena conferir. Se este conteúdo está ressoando no seu coração, se você sente que precisa dessa mensagem neste exato momento da sua vida, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Aqui trazemos pregações que vão direto ao ponto, sem rodeios, sem entretenimento vazio, apenas verdade. E você merece verdade. Continuando nesta jornada de discernimento espiritual, precisamos explorar mais profundamente os sinais que indicam um afastamento gradual da presença do Espírito Santo em sua vida. Porque saber identificar esses momentos é o primeiro passo para voltar e reconstruir aquilo que foi perdido. O quinto sinal é quando a comunidade cristã deixa de alimentar sua alma. Você ainda vai à igreja, talvez ainda frequente grupos de estudo, mas aquela sensação de estar entre pessoas que compartilham a mesma fé genuína desapareceu. As reuniões viraram apenas eventos sociais, viraram obrigação ou hábito. E o mais triste é que você não sente mais falta daquele espírito comunitário que costumava abraçar você com poder. Hebreus 10, 24 e 25 nos diz: "E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas exortando-nos a uns aos outros." Quando o Espírito Santo está vivo em você, você sente necessidade de estar com o corpo de Cristo, não porque é religiosamente correto, mas porque há algo real acontecendo ali. Há edificação, há encontro genuíno, e quando isso desaparece, é sinal de que você se afastou mais do que imagina. O sexto sinal é quando você para de crescer moralmente. Há meses, quiçá anos, você é a mesma pessoa. Os mesmos defeitos, os mesmos pecados, as mesmas feridas que não cicatrizam. Você não muda porque o Espírito Santo não está mais operando transformação em você. Porque quando ele está presente e ativo, ele trabalha continuamente moldando você à imagem de Cristo. Ele confronta, ele corrige, ele purifica. Mas quando você fica estagnado, quando os anos passam e você não consegue vencer nenhuma tentação, nem evitar um comportamento destrutivo, é porque a força que poderia transformá-lo se afastou. Filipenses 2:13 diz: "Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade." Transformação genuína é obra do Espírito. Sem ele, você fica preso. O sétimo sinal é quando você começa a buscar verdade em outros lugares que não a palavra de Deus. Você lê livros de autoajuda, segue influenciadores espirituais que pregam uma fé light, sem custo, sem renúncia. Você começa a misturar conceitos cristãos com ensinamentos que não têm base bíblica. E pior,
Você não sente mais incômodo com essa mistura. Parece tudo fazer sentido agora. Quando o Espírito Santo está ativo, ele protege você com discernimento. Ele cria em você um filtro natural que identifica a verdade e rejeita a mentira. Mas quando ele se afasta, você fica vulnerável a qualquer vento de doutrina. Você vira presa fácil de enganos que parecem verdade, porque você deixou de comparar com a fonte original, que é a Bíblia. O oitavo sinal é quando você vive focado apenas no temporal, no material, no que os olhos veem. Sua conversa é sempre sobre dinheiro, sobre coisas, sobre ganhos. Sua mente não sobe para o céu. Seus pensamentos não habitam nas realidades eternas. Você deixou de sonhar com o que realmente importa, com sua relação com Deus, com sua salvação, com seu destino eterno. Colossenses 3:2 nos exorta: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quando o Espírito Santo habita você, ele naturalmente o puxa para cima. Ele cria em você um desejo genuíno pelas coisas de Deus, mas quando ele se afasta, você desce. Seus olhos voltam para este mundo, e aquela visão eterna que costumava lhe sustentar nas dificuldades desaparece. O nono sinal é muito sutil, mas extremamente importante. É quando você deixa de se arrepender genuinamente. Você pode até reconhecer um erro, você pode até pedir desculpas, mas aquele arrependimento profundo, aquele peso no peito que o leva a mudar, aquela determinação de nunca mais cometer o mesmo erro desapareceu. Agora é apenas reconhecimento superficial. Você volta a fazer a mesma coisa uma semana depois e outra semana depois, porque falta arrependimento real. Falta aquela quebra de espírito que o Espírito Santo produz quando você realmente se vê diante de Deus. Sem essa quebra, você apenas continua fingindo mudança enquanto nada muda. O 10º e último sinal é quando você para de compartilhar sua fé. Você deixa de falar sobre Deus naturalmente nas conversas. Deixa de testemunhar sobre o que Ele tem feito em sua vida. Deixa de convidar pessoas para conhecê-lo. Você vira reservado, envergonhado até, como se a fé fosse algo privado demais para ser compartilhado. Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando o Espírito Santo enche você, há uma urgência transbordante de compartilhar, porque o amor que você recebeu não cabe em você. Ele sai, ele explode, ele quer alcançar outros. Mas quando o Espírito se afasta, você emudece. E o silêncio é um sinal poderoso de que algo profundo mudou dentro de você. Esses 10 sinais não vêm todos de uma vez. Eles vêm gradualmente, um após o outro, como quando você desliga lentamente as luzes de uma casa. No início, ainda há claridade, mas aos poucos, tudo vai ficando mais escuro. E quando você finalmente percebe, já está em completa escuridão. E é justamente quando você reconhece essa escuridão que pode voltar ao Pai e pedir para acender as luzes novamente. Agora que você pode identificar esses 10 sinais, precisa entender algo crucial. Reconhecer que o Espírito Santo está se afastando não é uma sentença de morte espiritual. É um chamado, um despertador que Deus coloca em sua vida para que você volte. E compreender isso muda tudo. Muitas pessoas chegam a este ponto de reconhecimento e caem em desespero. Pensam que perderam tudo, que cometeram um erro tão grande que não há volta. Mas isso é mentira. É o inimigo tentando te manter em escuridão. A verdade é que Deus sempre está esperando por você. Sempre. Independentemente de quão longe você tenha ido. Lucas 15 nos conta a história do filho pródigo. Esse rapaz saiu de casa com sua herança, desperdiçou tudo em prazeres vazios e quando as dificuldades chegaram, ele comeu com os porcos. Virou invisível. Virou ninguém. Mas uma coisa aconteceu naquele lugar de miséria. Ele se tocou. Ele voltou à consciência. E quando começou a caminhar de volta para casa, seu pai não o condenou. O pai correu ao seu encontro com abraços e alegria. Isso é o que Deus faz quando você reconhece o afastamento e volta. Mas antes de voltar, você precisa entender por que isso acontece. E as razões são tão profundas quanto importantes. A primeira razão é negligência. Você parou de investir na sua relação com Deus. Assim como um casamento não sobrevive ao abandono,
Sua relação com Deus não sobrevive quando você deixa de cultivá-la. Você pode estar ocupado demais com o trabalho, com família, com responsabilidades. Mas ocupação nunca foi desculpa para abandonar Deus. Porque quando você tira tempo para algo, está dizendo que aquilo importa. E quando você deixa de tirar tempo para estar com Deus, está dizendo que Ele não importa mais. Pelo menos não o suficiente. A segunda razão é o pecado não confrontado. Você começou a fazer algo que sabia ser errado. No início, havia culpa, havia peso. Mas em vez de se arrepender e parar, você continuou, e continuou. E ao continuar, endureceu seu coração. O pecado, como um hábito, cria uma barreira entre você e Deus. E gradualmente, você se acostuma a essa distância. Isaías 59:2 é bem claro. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Não é Deus que se afasta primeiro. Somos nós que criamos uma barreira com nosso pecado. E quanto mais deixamos esse pecado sem confrontar, mais grossa essa barreira fica. A terceira razão é a substituição. Você preencheu o lugar de Deus com outras coisas. Pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser um vício, pode ser a busca por aceitação social, pode ser até ministério religioso feito sem Deus. E enquanto você preenche esse vazio com outras coisas, não há espaço para Deus. É matemática simples. Um coração cheio de outras coisas não tem lugar para habitar o Espírito Santo. Mateus 6,33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeira coisa, não segunda, não quando der. Primeira. Quando você coloca algo antes de Deus, quando algo recebe a primazia que pertence a Ele, você criou um ídolo. E ídolos nunca satisfazem. Eles apenas deixam você mais vazio. Agora vamos falar sobre as consequências práticas desse afastamento, porque não é algo puramente espiritual e abstrato. Afeta sua vida real, afeta seus relacionamentos, afeta sua saúde emocional, afeta tudo. Quando o Espírito Santo se afasta, você perde a alegria genuína. Pode ter diversão, pode ter momentos de riso, mas aquela alegria profunda que não depende de circunstâncias desaparece. Você também perde a paz. A Bíblia promete em Filipenses 4:7 que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas essa paz é fruto da presença do Espírito Santo. Sem Ele, você vira ansioso, vira agitado, vira sempre preocupado com o amanhã. A solidão também chega de forma silenciosa. Você pode estar rodeado de pessoas, mas se sente profundamente só, porque a comunhão verdadeira é com Deus. É quando você se sente compreendido, aceito, amado, sem condições. E quando Ele se afasta, não importa quantas pessoas estão ao seu lado, o vazio permanece. Mas aqui está a esperança, e essa esperança é o cerne de tudo que estamos conversando. O afastamento não é permanente, não é irreversível. Você pode voltar, você deve voltar. E a forma como você faz isso é extraordinariamente simples, embora exija tudo de você. Você reconheceu os sinais, você entendeu as razões, você viu as consequências. Agora vem a parte que realmente importa: como você volta. Como você restaura aquilo que foi perdido? E a resposta está em 3 passos fundamentais que precisam acontecer em sua vida. O primeiro passo é o arrependimento radical. Não o reconhecimento superficial que mencionei antes, mas aquele arrependimento que te quebra, que te derruba de joelhos, que te faz enxergar o tamanho exato do que você fez ao se afastar de Deus. Esse arrependimento não é natural, não nasce de você mesmo, é dado como graça. É o Espírito Santo tocando seu coração e mostrando a você a realidade do seu estado espiritual. Quando você se arrepende de verdade, você não apenas reconhece o erro, você o abomina, você o rejeita com toda a força do seu ser. Você diz não apenas com as palavras, mas com a decisão de nunca mais voltar para ali. Isso é arrependimento bíblico. Que é por isso que 2 Coríntios 7:10 diz: Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo
produz morte. O segundo passo é confessar, não apenas para si mesmo, não apenas para outras pessoas, mas diante de Deus, com sinceridade, com honestidade radical. Você precisa nomear o que fez, precisa trazer à luz aquilo que ficou escondido, porque enquanto você guardava segredo, tinha poder sobre você. Mas quando você confessa, quando você expõe ao Senhor aquilo que você fez, aquilo que você se tornou, você tira o poder dele. 1 João 1,9 promete: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja bem, não é condicional. Não depende de você ser bom o suficiente ou merecer perdão. Depende da fidelidade de Deus. Depende da justiça dele. E Deus é absolutamente fiel com aqueles que vêm até ele com sinceridade. O terceiro passo é a volta ativa. Não é apenas pensar em voltar. É realmente voltar. É restaurar as práticas que te conectavam com Deus. É retomar a oração, não a oração de fórmula que você fazia por obrigação, mas encontro verdadeiro com Deus. Conversas reais onde você fala e Ele ouve, onde você grita, chora, se abre completamente. É também retomar o estudo da palavra, não como tarefa, como alimento, como encontro com aquele que ama você mais do que qualquer pessoa na terra poderia amar. Cada versículo lido com fome genuína de conhecer Deus melhor. Cada passagem estudada com o desejo sincero de deixar a Bíblia transformar você de novo. É também voltar à comunidade, encontrar pessoas que amam Jesus genuinamente e estar com elas. Confessar para irmãos de confiança. Permitir que orem por você. Permitir que a comunidade cristã ajude você a reconstruir, porque você não foi criado para caminhar sozinho. Você foi criado para comunhão. Agora, depois que você toma esses passos, há algo crucial que precisa entender. A restauração não é instantânea. Ela é processo. Você não perde a presença de Deus em um dia e a recupera no dia seguinte. Levou tempo para chegar onde chegou. Vai levar tempo para voltar. E isso é ok, porque Deus está com você em cada passo. A Bíblia diz em Jeremias 3:22, voltai, filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu sou vosso esposo, e vos tomarei um de uma cidade e dois de uma família, e vos levarei a Sião. Deus se apresenta como noivo, como alguém que está esperando a volta de quem Ele ama. Ele promete receber você, Ele promete restaurar você, mas você precisa voltar. Nos dias seguintes, você começará a notar mudanças. A oração voltará a ter gosto, a palavra voltará a falar. Você sentirá novamente aquela convicção do Espírito Santo quando pecar, aquela voz interna que sussurra, isso não é certo, porque o Espírito Santo não ficou longe porque ele o abandonou, ficou longe porque você se afastou. E quando você volta, ele está ali, sempre estava. Você vai começar a sentir alegria novamente, paz genuína. Mesmo em meios às dificuldades, aquela âncora espiritual que te sustenta vai voltar. Seus relacionamentos começarão a melhorar porque você voltará a ser guiado pelo Espírito Santo. Sua vida começará a ter propósito novamente, porque o Espírito restaura mais do que apenas sua relação com Deus. Ele restaura sua vida inteira. E enquanto você caminha nessa volta, lembre-se de que Deus tem paciência. Não a paciência do mundo que eventualmente se cansa, mas a paciência de um pai que ama seu filho incondicionalmente. A paciência que espera, que recebe, que abraça, que celebra o retorno. Porque não há alegria maior no céu do que quando alguém que se perdeu volta para casa. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está trabalhando em você, porque essa mensagem não é acaso, é chamado. Meu sincero agradecimento por você ter investido tempo comigo nesta pregação tão importante. E finalmente, no primeiro comentário fixado abaixo, você encontra o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro verdadeiro com o Pai. Não deixe essa oportunidade passar. Agora quero pedir algo. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Comente aqui embaixo o que essa mensagem despertou em você, porque sua voz importa. Sua história importa. E quando você compartilha, você abençoa outras pessoas que também estão buscando voltar.
Confira os próximos vídeos que aparecerão na tela. Temos muito mais pela frente sobre como viver uma fé real, profunda, transformadora. Que Deus abençoe sua volta.